Fala galera do canal, aqui é o Vanderlei Júnior. No vídeo de hoje vim trazer para vocês um assunto super interessante, que é o que a pandemia mostrou para esses dois artistas que eu entrevistei, beleza? Um se chama Cleito Mariano, outro se chama Gabriela Elias, beleza? Os dois são atores, beleza? Aí eu fiz algumas perguntas para eles responderam. Tem arquivo que eu não pus no vídeo, que eu apaguei sem querer, beleza? Então fica com o vídeo aí, que o vídeo tá sensacional. O assunto é desemprego artista ou o que a pandemia mostrou para esses artistas também, beleza? Então fica com o vídeo, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. E é isso, fui, beijos para todos e tchau. Gabriela, você que é uma atriz de São Paulo, a partir da pandemia, o que afetou no seu sustento, o que afetou na sua renda, o que afetou no seu trabalho? Pode nos contar? E para o meu público também? Gabriela, qual foi uma atuação que você adorou ter feito na sua vida? Me conte. Qual foi o seu primeiro trabalho como criança, ou como adolescente, ou como adulto? Você começou com quantos anos a ser atriz? E quem te ajudou e apoiou você nessa luta, dessa partida aí tão boa que você tem? Oi, Vanderlei, tudo bem? Aqui é a Gabriela Elias, eu sou atriz, professora de teatro e vou responder suas perguntas e espero contribuir no seu trabalho. Um prazer estar aqui falando com você. Bom, primeiro de tudo, a sua primeira pergunta em relação a como começou a minha história com teatro, a minha carreira, como é que eu comecei toda essa história, foi na escola. Eu descobri o teatro na escola. Eu fazia balé e aí começaram aulas de teatro na escola. E eu fui fazer e adorei, me apaixonei e dali para frente continuei fazendo teatro fora da escola, em cursos livres da prefeitura, do SESC, me envolvi com grupos de teatro. Então eu tenho uma formação que vem dessa história, vem de grupos de teatro. E aí fui trilhando a minha história e a minha paixão pelas artes cênicas, que eu trabalho com isso até hoje. Você me perguntou também quem foram os incentivadores, né? Quem foi uma pessoa importante nessa minha trajetória. Foram duas pessoas muito importantes. Meu pai, Rogério, e minha mãe, Beth. Os dois já num outro plano, mas aqui comigo. O meu pai e a minha mãe me incentivaram muito na minha escolha, nos meus desejos e na minha história em relação ao teatro. Sempre me apoiaram, me incentivaram demais. Foram as pessoas que mais eu agradeço nessa minha trajetória. E a outra pergunta que você me fez foi em relação a um personagem ou um trabalho que tenha me marcado muito, que eu tenha gostado muito de fazer. Foi um espetáculo que se chamava Marias. A minha personagem era uma das Marias, junto com uma outra parceira. Era eu e mais uma atriz e um músico. Esse espetáculo falava de questões femininas, de questões sociais e me marcou muito, dividiu a minha história, a minha carreira e meu cachorro e foi muito importante para mim. Eu espero poder ter ajudado em alguma coisa e desculpa a participação do meu cachorrinho, filhotinho. E é isso, querido, estou à disposição. Obrigada. É um desafio, sem dúvida, ser artista nesse país, nessa situação política que a gente está vivendo e ainda mais nesse contexto de pandemia.
Então tem sido um desafio diário, uma luta constante e da qual a gente não vai abrir mão e não vai esmorecer. Tá bom? Um beijo. Obrigada. Quais desafios você enfrentou no Brasil como ator? Cleiton Mariano, essas duas perguntas vão para você. Espero que você me responda, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi a sua reação quando você soube que ia ter uma pandemia no Brasil? Pergunta. Qual era a solução para sobreviver no desemprego artístico? Olá, tudo bem, Vanderlei? Um prazer falar com você. Fico muito honrado de receber sua pergunta. Obrigado por perguntar. Prazer te conhecer também. Enfim, você fez três grandes perguntas para mim. Eu vou tentar responder da forma mais rápida possível, mais sucinta, se eu conseguir, né? Então, a primeira pergunta que você me fez foi quais as dificuldades que eu tive na minha carreira, né, para me tornar ator. Olha, especialmente aqui no Brasil, existem muitas dificuldades. Eu sinto que a minha primeira grande dificuldade foi um pouco do medo da vida profissional, né? Como é que eu ia pagar minhas contas, porque infelizmente, acho que muitos poucos artistas no Brasil têm estabilidade de trabalho na profissão. Então, eventualmente a gente consegue ganhar dinheiro com a nossa arte, às vezes, e daí às vezes a gente não consegue. Então, essa instabilidade deixa a gente bastante inseguro, e como eu sabia disso, porque eu não era tão novo quando eu decidi entrar assim na carreira de ator profissional, eu tive bastante medo, mas daí a vontade de fazer teatro, de trabalhar como ator era maior, e eu fui aos poucos conquistando um espaço e conseguindo sobreviver. Mas foi isso. Meus pais também, eu vou falar a verdade, eles não apoiavam muito não, até porque eu fazia outras duas faculdades, aí eu terminei as faculdades e fui me dedicar só ao teatro. Então meus pais não ficaram muito felizes comigo, mas era uma escolha que dependia só de mim. Então eu acho que toda essa questão financeira foi a minha maior dificuldade, a instabilidade da questão financeira, sobretudo. Bom, vou gravar em outro vídeo. Daí a outra pergunta que você me fez, você me perguntou sobre. Desculpa, a gente tem um filhotinho aqui em casa. Você me perguntou sobre a pandemia, né? Olha, Vanderlei, eu vou te contar. Eu soube da pandemia, eu estava terminando um espetáculo e no dia seguinte ia ter outra apresentação dentro de uma mostra internacional de teatro aqui em São Paulo. E quando eu soube que a pandemia ia ser séria, foi justamente quando eles decidiram cancelar a mostra. Então eu não teria que fazer essa segunda apresentação. Eu fiquei bem assustado e desnorteado, imagino como muitas pessoas. No início eu não estava entendendo direito o quão sério aquilo ia ser. E óbvio, depois que eu entendi, né, que a gente ia ter que ficar isolado, fechado, trancado dentro de casa, aí outras tantas preocupações bateu, né, pra gente. Eu acho que a primeira grande preocupação, que foi a preocupação de muitas pessoas, daí não só os artistas, meu Deus, e agora, como é que eu vou trabalhar, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer teatro, se isso demorar, como de fato demorou, né? Como é que eu vou fazer teatro? Porque é um espaço onde as pessoas se aglomeram por natureza do próprio espaço, né? Então daí eu fiquei assim, mas com o tempo a gente foi encontrando alternativas. Obviamente, eu acho que sem a ajuda do governo seria impossível, não só a ajuda financeira, mas os programas, os editais, os projetos, e também porque os atores, felizmente, são uma categoria muito unida aqui em São Paulo.
sobretudo. Então, nós nos ajuntamos, nos reunimos, tudo online, né? Fizemos reunião online e conseguimos também pressionar para que saíssem editais, para que a gente pudesse continuar trabalhando, fazendo versões online. Então, eu tinha uma peça marcada, uma turnê marcada pelo interior de São Paulo, e a gente teve uma conversa e adaptou tudo para o online. Fizemos essa versão de teatro via live, né, que o povo fala aí, teatro online. A gente fez uma versão disso. Eu acabei de fazer uma temporada de um espetáculo via online. Então, eu acho que minha primeira reação foi de susto, foi novamente de insegurança, mas depois a gente viu que a gente ia ter que se adaptar. Afinal, é uma coisa que atinge todo mundo, né? Não só a classe artística. Eu acho que a classe artística tem, no meu caso, sobretudo, acho que quem faz show também, que prevê a aglomeração, a gente tem uma impossibilidade real, né, de trabalhar, porque não tem ainda muito previsão se os teatros vão voltar e como vão voltar, se os espaços para shows, se isso vai ser possível continuar, e se o público também, mesmo que abra e tal, se o público vai, né? Então, a gente teve que encontrar soluções alternativas aí para isso. Acho que na outra resposta que eu te dei, eu falei um pouco da terceira pergunta que você me fez, que foi a situação do desemprego dos artistas e tudo mais. É uma situação real, né? Para quem trabalha em contato direto com o público, para esse tipo de artista que faz shows, que faz peças de teatro, que faz peças de dança, para esse tipo de artista que trabalha sempre com o público, é um problema grave essa situação. Então, a gente veio se adaptando para o mundo digital, o mundo online, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. E eu acho que o principal problema não é esse, é justamente a questão de quem vai comprar esse tipo de show, esse tipo de variação, né? Como é que a gente vai conseguir dinheiro fazendo esse tipo de trabalho online, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo para se adaptar aí ao momento. Então, eu volto a insistir que nesse momento eu acho que existe uma responsabilidade muito grande do Estado de entender que a arte e a cultura, de maneira geral, é muito importante para a saúde psíquica e emocional de qualquer país e também para a economia de qualquer país, porque a cultura movimenta muito dinheiro. E se o Estado não se dispuser a apoiar esses artistas, esses técnicos, essas pessoas que trabalham relacionadas tanto ao entretenimento quanto à arte, né, mesmo que não sejam só os artistas, porque tem muitos técnicos, camareiros, holdings, assistentes de palco, iluminadores, enfim, de todas as áreas, de todas as áreas, você tem muitas pessoas envolvidas em qualquer tipo de produção artística. E você tem que imaginar que cada uma dessas pessoas é uma família, cada uma dessas pessoas tem uma família para sustentar, e são pessoas que movimentam muito a economia. Então, eu acredito que é justamente nesse momento que o Estado tinha que aparecer ainda mais e ajudar esses artistas. Não precisa ser diretamente distribuindo dinheiro, mas apoiando, fomentando, financiando a produção artística nesses formatos digitais, que são os que são possíveis, criando editais e também transferindo verba, né? Por que não? Afinal de contas, a gente paga bastante imposto e os impostos têm que ser usados em prol, em benefício de toda a população. É óbvio que os artistas não são os únicos afetados com o isolamento. A gente sabe que tem gente ainda com condições ainda mais graves, com situações financeiras piores, e quando a gente faz a defesa da classe artística, não significa que a gente só esteja pensando na gente. A gente acha que antes de qualquer coisa, todos os que são severamente afetados pelo isolamento deveriam sim receber
apoio do governo para o sustentar. A gente sabe que não são só nós, né? São garçons que ficaram sem emprego, que perderam o emprego, que não estão podendo trabalhar, são operadores de caixa, são assistentes, serventes, enfim, uma gama gigantesca de trabalhadores e de profissionais que ficou aí numa situação muito delicada, muito complicada por conta da pandemia. Então, o desemprego é um problema que todos os países, ou uma boa parte dos países do mundo hoje enfrenta. A pandemia agravou esse problema e eu acho importante a gente falar dos artistas, porque muitas vezes o que acontece é que a gente esquece que os artistas são também trabalhadores e que, ainda mais agora na pandemia, que a gente passou tanto tempo vendo filme, lendo livro, assistindo série, mesmo jogando videogame, lendo gibi, né, história em quadrinhos, enfim, consumindo inúmeras atividades que vêm da produção artística. A gente não pode ignorar que essas pessoas, para criarem esses filmes, essas séries, essas novelas, esses livros, essas histórias em quadrinhos, que tanto nos diverte, né? Que a gente sabe a importância delas. Então a gente não pode esquecer que por trás de cada uma dessas produções existem milhares de pessoas, milhões de pessoas que trabalham com isso. Então eu acho que esse para mim, a coisa mais importante do que eu tinha para te dizer, assim, né? Viu? Foi um prazerzão te conhecer, um prazer. Muito obrigado de novo pelas perguntas. Espero que logo que passar isso, em algum momento a gente possa se ver pessoalmente, tá bom? Um beijo, Vanderlei. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, uma entrevista com os artistas. Quem chegou até o final, comente aí, beleza? Beleza? Que o vídeo tava grande, eu nunca faço vídeo grande, né, gente? Beleza? Então, se inscreva no canal, deixe aquele like maroto, muito bom. Se vocês gostarem muito, eu posso trazer mais vezes aí pra gente fazer entrevista com o artista, beleza? Então se inscreva, deixe aquele like maroto, porque eu estou repetindo, gente, para vocês acompanharem tudo que eu posto aqui nesse canal maravilhoso. Beleza? Vou trazer vídeo reagindo Cléo Loyola, trazendo um vídeo reagindo meu pai. Vários artistas eu vou trazer um vídeo, beleza? Diferente e criativo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe aquele like sensacional, beleza? Então é isso, fui. Beijo para todos e tchau!